Oi pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fita Alternativa. Bom, essa semana eu quero falar sobre Charlie Chaplin. No mês de abril, ele completaria 131 anos. E eu tenho certeza que você que está assistindo conhece Charlie Chaplin, tenha visto algum filme dele ou não. O Chaplin, para mim, é muito importante porque ele foi a porta de entrada para eu conhecer mais sobre o mundo cinematográfico. Eu lembro de, desde muito nova, assistir aos filmes dele e me divertir muito. E hoje, mais velha, eu analiso melhor toda a sua construção narrativa e de técnicas que ele mesmo inventou e que são muito importantes para a história do cinema. Então bora falar desse grande artista que foi diretor, ator, dançarino, humorista e muito mais. Charlie Chaplin é o nosso cineasta do mês. Bora pro vídeo então. Charlie Chaplin nasceu no dia 16 de abril de 1889. Ele ficou mundialmente famoso por criar o personagem vagabundo, o Carlitos, que aparece pela primeira vez em um curta-metragem chamado O Vagabundo, lá no começo da carreira do Chaplin. Ele é considerado por muitos críticos ao redor do mundo um dos pais do cinema, em conjunto com os irmãos Lumière e o Georges Méliès. A sua carreira durou 75 anos, desde a sua época quando era criança e fazia teatro na era vitoriana e quase até a sua morte aos 88 anos. Por sua grande contribuição para o cinema, Chaplin é o cineasta mais homenageado de todos os tempos. Ainda em vida, ele foi homenageado pelo governo britânico, francês e também ganhou uma grande homenagem no Oscar em 1972 pelo conjunto de obras. Ele tinha uma construção visual incrível. Ele pegava objetos e transformava no que ele quisesse. Tipo aquela cena memorável de Em Busca do Ouro, que ele coloca 2 garfos em cada pão e cria algo como 2 pés que dançam. É como uma ressignificação das coisas. É como se os objetos desfrutassem da mesma liberdade do personagem. E são esses momentos que mais caracterizam Carlitos e a sua performance em cena. E uma coisa importante para destacar é que o Chaplin era um artista de cinema mudo. O cinema como a gente conhece hoje, né, que tem o som, que tem falas, ele apareceu lá para 1927. Mas o Chaplin foi bem relutante para fazer esse tipo de cinema. Ele acreditava que o cinema com falas acabaria com a essência que tinha no cinema mudo. Então, toda a década de 1930, o Chaplin só fez filmes de cinema mudo. E abrindo parênteses aqui rapidinho, tem um filme chamado O Artista, que foi um dos vencedores do Oscar de melhor filme. Ele fala sobre esses artistas do cinema mudo e como foi difícil essa mudança para eles. Muitos ficaram sem emprego porque não conseguiam se adaptar em filmes com falas, muitos eram relutantes como Chaplin, não queriam fazer outro tipo de cinema. Então é um filme bem legal para a gente conhecer e ter uma visão dos artistas daquela época. O Chaplin é britânico, mas quando ele começou a ficar mais famoso, ele se mudou para os Estados Unidos, onde ainda estava sendo construído a Hollywood que a gente conhece. Só que o seu posicionamento político foi um problema lá nos Estados Unidos. Ele começou a fazer filmes em que os americanos viam como mensagens anti-americanas. E ele foi visto como um suposto comunista e investigado pelo FBI. E essa pressão do FBI ficou mais drástica quando Chaplin lançou o filme Monsieur Verdot, que é uma crítica clara ao capitalismo. O filme foi super mal recebido em várias cidades dos Estados Unidos e boicotado, mas na Europa, principalmente na França, o filme foi um sucesso. O Chaplin estava na Europa, né, promovendo seu filme, e ele entrou para a lista negra de Hollywood. Então ele achou melhor ficar na Europa mesmo e foi morar na Suíça, onde ele ficou até o dia da sua morte. E bom, a gente fala de Chaplin, a gente tem que falar de alguma das suas obras. Então, bora lá falar de alguns filmes. Bom, o primeiro filme que eu quero destacar é Vida de Cachorro, de 1918. No enredo do filme, o Carlitos salva a vida desse cachorro que está sendo atacado. E com esse cão, o Carlitos entra num baile onde uma cantora é explorada por seu patrão. E quando ladrões roubam a carteira de um milionário bêbado, é a chance do Carlitos para mudar a sua vida. Esse filme tem uma das cenas mais famosas do Chaplin, que é quando ele divide uma garrafa de leite com um cachorro de rua. Essa cena tem até aqui na minha mofadinha do Chaplin, tem o cachorrinho, ele é um dos filmes mais marcantes, eu amo demais. O próximo filme é O Circo, de 1928. No filme, um batedor de carteira está agindo em meio à multidão e, para evitar que seja pego, ele coloca a carteira roubada no bolso do vagabundo, o Carlitos, sem que ele perceba. Quando a polícia se afasta,
o batedor volta para recuperar o dinheiro perdido. O vagabundo foge do batedor e da polícia, entrando sem querer no picadeiro de um circo. E como as suas trapalhadas fazem sucesso junto ao público, o dono do circo resolve contratá-lo e fazer dele sua atração principal. O Chaplin ganhou um Oscar com esse filme, mas a produção do circo foi muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, antes das filmagens do filme, teve um vendaval e destruiu todo o cenário. E meses depois, quando a gravação já estava acontecendo, teve um incêndio onde queimou todos os equipamentos e o cenário estragou. E bom, agora eu vou falar de um dos filmes mais famosos que eu acredito que muita gente assistiu, que é Tempos Modernos, de 1936. Só para vocês terem uma ideia, esse filme foi gravado 10 anos depois que o cinema ganhou falas, e tinha uma grande expectativa do público de escutar pela primeira vez a voz do Charlie Chaplin em um filme. E quando chegou o grande momento, o Chaplin falou palavras invertidas e sem sentido. E no enredo desse filme, Charlie Chaplin interpreta um operário com danos causados pelo processo de trabalho mecânico e repetitivo, criticando a forma exploratória e compulsiva de produção dentro do capitalismo. No filme, o personagem Chaplin opera sempre da mesma forma e, mesmo fora do horário de trabalho, continua a reproduzir os mesmos movimentos mecanizados. Esse filme até hoje tem uma importância muito grande para falar sobre o sistema capitalista e é um filme com técnicas muito inovadoras para a época. Ele tem efeitos visuais muito bons e que marcaram a forma de fazer cinema até hoje. O próximo filme é O Garoto, de 1921, e eu acredito que esse é um dos filmes mais tristes e sérios do Charlie Chaplin. O Garoto conta a história de uma criança que é adotada pelo vagabundo e anos mais tarde passa a ser seu comparsa de crimes. Um fato curioso é que as gravações aconteceram em meio ao embargo com o nascimento do filho do Chaplin na vida real, que morreu após complicações de malformação. Então acho que muito desse filme passa um pouco o que o Chaplin estava sentindo naquela época, de perder um filho. É um filme lindo, eu acho que vale a pena. Outro filme que também tem essa parte mais emocional é Luzes da Cidade, de 1931. Nesse filme apresenta o romance entre o Carlitos e uma moça cega, que é despejada da própria casa com a avó. E o Carlitos, claro, tenta ajudá-la. E o penúltimo filme é Em Busca do Ouro, de 1925. E no enredo, o Carlitos vai para o Alasca para participar da Corrida do Ouro. Preso em uma pequena cabana por causa de uma nevasca, ele é obrigado a compartilhar seu quarto com um garimpeiro de sucesso e um fugitivo. Eventualmente, ao deixar a cabine, ele se apaixona por uma garçonete, tentando bravamente ganhar o seu afeto. Porém, a sorte de Carlitos muda quando o garimpeiro necessita de ajuda para localizar o ouro. O cineasta mesmo falou que esse é o melhor filme da sua carreira. E por último, o meu favorito é O Grande Ditador, de 1940. Eu gosto muito desse filme porque ele é muito engraçado, mas ele é uma crítica direta ao regime nazista. No enredo do filme, Charlie Chaplin é um barbeiro judeu com amnésia, que tem a aparência semelhante ao ditador, que é a representação do Hitler, o que faz ambos trocarem de postos em uma confusão. E o mais legal desse filme é que o Chaplin tira o maior sarro dessas lideranças autoritárias daquela época. E outra curiosidade é que falam que o Chaplin enviou uma cópia do filme para o Hitler e um amigo do Hitler falou que ele nunca chegou a assistir, mas tem um livro do jornalista Otávio Cohen chamado A História Bizarra da Segunda Guerra Mundial, em que fala que o Hitler assistiu sim O Grande Ditador. E, imagina, esse filme saiu na época do regime nazista. Tava acontecendo. E o mais legal é que esse é o primeiro filme que o Chaplin fala. E pra mim, a melhor cena do filme é o final, que ele faz um discurso muito bonito. Eu gosto muito dessa última cena. É muito tocante e muito atual. Você consegue imaginar a importância disso? O Chaplin, ele fez um ato importante para a história do cinema, mas também da sociedade. Eu acho que ele era esse artista que tinha uma visão muito ampla, que levava o riso para o público, mas também mensagens. E bom, eu acho que é isso por hoje. Eu gosto muito dos filmes do Charlie Chaplin, eu cresci assistindo, então eu me vi obrigada a falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho da sua história. E eu amo cinema mudo, eu amo filmes em preto e branco, eu acho que tem muito seu valor. Então não vai nessa, tipo, filme em preto e branco é chato, filme mudo é chato. Gente, não é chato. Sério, dá uma chance se você ainda não deu. É muito lindo, são filmes muito importantes para nossa história, não só do cinema, para nossa história mesmo. A gente vendo a nossa sociedade sendo construída através desses filmes.
Então é isso, muito obrigada por ficar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos, de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!